O Senhor tem falado bastante coisas, até em tempos bem difíceis comigo. E eu posso dizer que nos últimos tempos, últimos meses, o Senhor tem bombardeado meu coração com essa palavra. Mateus 26. E vamos ler desde o 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Agora preste bem atenção no versículo 41. Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu quero repetir o versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor tem bombardeado meu coração com essa palavra já há algum tempo. E não só essa, vou estar falando algumas outras que se encaixam com esse texto. Vamos imaginar, Jesus já estava prevendo já a sua morte, né, aqui é no Getsemane, já estava prevendo tudo aquilo que viria a acontecer. E ele dá um conselho que eu acho que, provavelmente, se ele sabia que ele já estava quase subindo, ele daria um conselho, falaria algo que realmente gostaria de marcar e que fosse muito interessante, que os discípulos pudessem apegar isso. Eu, na minha concepção, que seria um conselho que deveria marcar a vida dos discípulos. E ele fala duas coisas: vigiai e orai, para que não entres em tentação. Uma vez o Anderson ministrou numa igreja, acho que foi igrejinha, se não me engano, e ele falou assim, todas as vezes que Jesus fala, porque o reino dos céus é semelhante a tal, quando Jesus fala, ele diz que era uma chave, era um princípio. Eu gravei essa palavra. E não só essa palavra, mas eu sempre, agora quando eu leio a Bíblia, quando a minha Bíblia está em vermelho, as palavras que Jesus fala ali, né? Eu procuro me adeter sobre essas palavras e segurar e gravá-las no meu coração. E essa palavra, quando eu estava lendo, sabe, eu, na verdade, estava tomando banho. Eu acho que todo culto que eu venho aqui, eu falo que eu tomo banho, Deus fala comigo. É mais ou menos isso. Mas, e depois logo eu comecei a ler essa palavra e veio essa palavra muito forte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E eu quero estar dividindo hoje essa ministração em duas partes. Primeiro, a oração e a vigia. O quão importantes são. Primeiro, deixa eu trabalhar com vocês a questão de a oração. A oração, ela é maravilhosa. Existem também vários tipos de oração. Existe a oração de súplica, existe a oração da intercessão, existe a oração da adoração, existem vários tipos de oração. E quando eu comecei a me deter sobre a vida de Jesus, Jesus tinha oração como um estilo de vida. Se você pegar lá Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver detalhadamente. Tem hora que Jesus ele pega 3 e ele vai orar com 3. Tem hora que Jesus ele fala, olha, vão os 12 para um lado e Jesus se retira de barco e ele vai orar. Você vai encontrar Jesus pegando muitas vezes no meio da multidão, pegando o pão e quebrando o pão e dando graças ao Senhor. Jesus tinha a oração como um estilo de vida. E eu acho isso tremendo na vida de Jesus. O tempo todo ele passava orando. E quando o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre a questão da oração, eu digo, eu preciso orar mais. Nós precisamos, como igreja, orar mais. Há uma palavra que também Jesus fala o seguinte: a minha casa será chamada a casa de oração. Eu acho muito legal, eu já já fui em muitas igrejas, e eu vejo bastante coisa dentro da igreja, eu quero dizer o templo, né? Pessoas que tem cantina, e tem quadra de esportes, enfim, tem inúmeros programas dentro do templo, da casa de Deus, como nós olhamos. Mas o que Jesus deixou bem declarado para nós, e foi fundamental, ele disse, a minha casa, ela não será chamada como clube social, a minha casa não será reconhecida pela casa do evento, a casa da música tal, ou... não foi isso que ele falou. Ele deixou bem declarado, a minha casa, ela vai ser chamada a casa de oração. A casa o lugar onde nós nos encontramos com o Senhor, e quando nós falamos com o Senhor, e o Senhor fala conosco. Uma coisa também bem detalhada que eu gostaria de deixar bem claro sobre a oração ela não é um monólogo. A oração é um diálogo.
A oração não pode ser um monólogo. E a maioria de nós, muitas vezes, a gente tem esse costume, né? De levar a oração como se fosse um monólogo. Senhor, vai lá e faz isso, papapá, 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 e depois, se estiver lá, se levanta, né? Se está de joelhos, levanta e vaza. Mas não, a oração ela deve ser um diálogo. Então, algum conselho que eu quero dar para você, que o Senhor tem ministrado. Quando você para orar, pare também para ouvir o que o Senhor quer falar com você. Você imagina, sabe, Deus fala comigo, Deus faz isso, e Deus, e de repente quando Deus quer se manifestar, quando Deus quer falar com você, você já fala tudo que você tem no seu coração, talvez aquilo que você precisa, suas necessidades, e na hora talvez que Deus quer se derramar sobre você, você levanta e sai. A oração precisa ser um diálogo. Eu particularmente, eu gosto muito de oração, e quando eu digo que eu gosto demais, e eu aprendi nesse meio tempo da minha vida, a estar orando de várias formas. Às vezes eu estou no carro, né, dirigindo, e eu começo, boto lá uma música, agora está o centro de Sião no carro, né, não sai mais, está arranhando aquele negócio, né, mas eu me acostumei a estar dirigindo, eu viajo bastante de carro, e começo a orar no carro. Às vezes, eu sento em casa, pego lá alguma cadeira, sento, e eu começo, Senhor, vem aqui, eu preciso conversar contigo. E falo, eu começo a abrir, Senhor, meu coração não está legal, Senhor, o meu trabalho está mais ou menos, e às vezes eu falo, Senhor, meu casamento está assim, ou Senhor, assim. Um diálogo, você conversar com Deus. Existe oração que às vezes eu olho quando às vezes o cão está se manifestando e eu digo em nome de Jesus, vaza. E é aquela oração de batalha, aquela oração que você repreende. Muitas vezes quando o inimigo está se voltando sobre a sua vida ou sobre aquilo que o Senhor prometeu sobre a você, você tem autoridade através do nome de Jesus e você ora e determina. E aí o inimigo vaza. Oração como um estilo de vida. Oração como um estilo de vida. Preste atenção. Na Bíblia, no decorrer de toda a Bíblia, você vai encontrar homens que eram acostumados a orar. Você pega lá, vamos trabalhar um pouquinho em cima disso. Você pega Abraão. Abraão vai lá, tem uma hora que o Senhor vai destruir a cidade, vai destruir Sodoma e Gomorra. Abraão se coloca numa oração intercessória e começa, Senhor, se tiver tantos justos, o Senhor vai destruir? Não vou destruir. E Abraão começa a orar ao Senhor e dialogar com o Senhor. Outro cara que eu poderia dar como exemplo, Neemias. Neemias, quando ele chegou até Jerusalém, ele pegou e viu que as portas estavam todas derribadas, estava tudo quebrado em Jerusalém. A primeira coisa que ele pega, ele se prostra, ele começa a chorar e ele começa a clamar ao Senhor. E depois ele volta até o rei e pede para poder voltar a Israel e reconstruir as portas. Mas você vai encontrar na Bíblia inteira pessoas. Você encontra no Novo Testamento Paulo dizendo, orai sem cessar. Você encontra os discípulos de João Batista, os discípulos de Jesus dizendo, Jesus, João Batista tem os seus discípulos e João ensinou os seus discípulos a orarem. Agora Jesus, imagina os discípulos de Jesus dizendo isso para ele, agora Senhor, Mestre, nos ensina a orar. E aí você vai encontrar a oração do Pai Nosso, Jesus dizendo, olha, toda vez que vocês orarem, ora assim, Pai Nosso que está nos céus, santificado, e assim vai. Mas o quão importante é a oração. O quão importante é nós conseguirmos, e a oração não é você citar palavras, a oração é você conseguir ter conexão com Deus, conexão com o Pai, oração como um estilo de vida. E a oração não tem que ser aquela coisa como algo como, posso dizer, da religião, aquela obrigação, eu tenho que botar lá, né, me fechar no quarto e botar o milho, me ajoelhar. Não, oração é você se entregar, você conseguir conversar com o seu pai, assim como eu converso com os meus amigos, assim como você conversa com sua esposa ou vice-versa. A oração é você ter comunhão com o Pai, intimidade, oração como um estilo de vida. E agora a minha pergunta: nós temos tempo para trabalhar, nós temos tempo para se divertir, nós temos tempo para várias coisas. Agora a minha pergunta: quanto tempo nós temos tirado para conversar com o nosso Pai? Quanto tempo você tira para conversar com o teu Pai? Eu estava pensando, muitas vezes eu tirei bastante tempo de ficar em Facebook ou no WhatsApp, ou de conversar e ter tempo para conversar com várias pessoas. E uma vez o Espírito Santo falou isso comigo. Quanto tempo você tira para conversar comigo? Oração como um estilo de vida. O segundo tema que eu quero trabalhar nessa noite, eu estou dando apenas uma introdução onde eu quero chegar, mas o segundo tema que o Senhor falou comigo é sobre a questão da vigia.
Jesus falou duas coisas, orai, e a segunda ele falou, vigiai. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês, vigiar o quê? Vigiar o quê? O diabo? Não, o diabo não precisa ser vigiado. Vigiar o quê? Vamos vigiar se aquele irmão Unimed, a minha vida, cuidar da sua? Né? Também não. Não é para vigiar a vida do irmão. Agora preste atenção, olhe bem forte para mim. Eu gostaria que você não esquecesse disso. Eu sempre falo para o pessoal que anda bem próximo de mim. Vigiar o quê? Vigie os movimentos da tua alma. Aprenda a vigiar os movimentos da tua alma. Orai e vigiai. E vigie os movimentos que rolam dentro de você. E o Senhor falou muito atento sobre isso, orai e vigiai. Sabe por quê? Porque a nossa alma, ela é como aquela Maria vai com as outras. Uma hora ela quer Deus, e diz santo, santo, santo. E uma hora, se você está mal, se você está longe da presença de Deus, a sua alma também quer a parte do mundo. E aí Jesus fala o seguinte, olha, orai e vigiai. Vigie os movimentos da sua alma. Às vezes eu começo a encontrar dentro de mim desejos e pensamentos que eu digo, não, cadê aquele cara que canta santo, santo? Cadê aquele cara que sabe que prega? Às vezes eu começo a encontrar dentro da minha própria alma coisas que são horríveis. E aí quando a minha alma me impulsa a fazer alguma coisa, me adiciona a fazer algo de errado, aí me vem essa palavra, vigie sempre os movimentos da tua alma. O que o Senhor falou comigo hoje muito forte sobre essa questão é que muitas pessoas dormem, ou muitas pessoas começam bem na fé, e elas vacilam nesses dois passos. Não tem uma vida de intimidade com o Senhor através da oração, e a outra, não vigiam. Vigiar o quê? Vigiar o que você vai falar, vigiar aonde você vai ir, porque parece que leva uma vida assim, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas eu quero dizer, como se fosse dar um conselho para vocês hoje. Vigie os movimentos da tua alma. Deixa eu trazer alguns exemplos sobre isso que o Senhor falou comigo hoje pela manhã. Davi, o rei Davi, um homem que venceu muitos exércitos, um homem chamado segundo o coração de Deus. O homem que todo mundo sabe que a gente lê a Bíblia, a gente vê, uau, é um ícone da Bíblia. O cara que todo mundo sabe que pegou a pedrinha, foi lá e jogou na cabeça do gigante, o gigante, puf, caiu. É o homem, sabe, que todo mundo sabe que é conhecido como o coração de Deus. Enfim, mas agora deixa eu trazer uma coisinha para vocês. Se você ler Samuel capítulo 12, não é capítulo 12, depois eu vou entrar no capítulo 12, mas deixa eu falar um pouquinho antes. Se você pegar e ler um pouquinho sobre a vida de Davi, você vai encontrar o seguinte. No ano onde todos os reis iam para a guerra, Davi ficou em casa. Quando eu comecei a ler isso aqui, eu fiquei pensando, uau, o ano que todos os reis iam para a guerra, todo mundo ia para a guerra, todos os exércitos iam para a guerra, Davi ficou em casa. E aí quando o Senhor me trouxe sobre isso, eu olhei, alguma coisa estava errada na alma de Davi. Se é isso, pelo menos que o Senhor meditou no meu coração, eu pensei, alguma coisa. E agora preste atenção. Davi ficou em casa quando todos os reis, quando todos os exércitos eles iam para a guerra, iam lá batalhar. O rei, o grande rei Davi, o homem que sempre ia na frente do exército, sempre comandava todo o povo, era o primeiro a dizer, olha, vamos para a guerra porque o Senhor nos ordenou aquela terra, vamos para a guerra porque o Senhor nos ordenou a vitória. E chega um momento que Davi disse, olha, não, vou ficar em casa. Eu fiquei pensando, por que Davi ficou em casa? E aí acontece que, de repente, Davi ficou em casa no palácio, vai dar uma volta, por volta do palácio, o que ele encontra? Ele olha lá, Batseba, estava se banhando. Agora deixa eu dizer para vocês, será que não tinha outro lugar também para Batseba tomar banho? Tinha que tomar logo em cima do penhasco, lá, logo em cima do palácio, ela tinha que tomar banho logo lá em cima. Será que não tinha algo errado na vida também de Batseba? E eu fiquei pensando, quando eu comecei a meditar sobre esse texto, e eu digo assim, eu não sou romântico hoje, quando eu leio a Bíblia eu não consigo olhar mais com olho romântico. Eu começo a procurar um pouquinho do contexto. E eu fiquei pensando, será que todo mundo sabe que Davi traiu, mas será que tudo aquilo aconteceu num dia só? Sabe toda aquela questão de ele falar, estava lá, ficou, não foi para a guerra, foi lá, andou no palácio, encontrou Batseba estava tomando banho, mandou os guardas lá, buscou a mulher, levou a mulher para casa, se deitou com a mulher. Será que tudo isso aconteceu num dia? Eu seria muito ingênuo se eu fosse dizer para vocês, não aconteceu num dia só. E alguma coisa estava errada na alma de Davi. Ele era segundo o coração de Deus.
E aí eu começo a encontrar que, gente, se nós não vigiarmos as nossas almas, se nós não vigiarmos os movimentos que tem aqui dentro, você pode ser o cara que canta aqui dentro, você pode ser o cara que anda com o Anderson e com o Robson, se você não vigiar a sua alma, aqui dentro você vai ser santo, lá fora o diabo te pega. É difícil de falar essas palavras, até porque a gente não tem um costume assim de falar umas palavras assim, mas eu preciso falar. Vigie os movimentos da tua alma, porque não você vai ser crente aqui dentro, e lá fora você vai ser um mundano. E quando eu comecei a ler essa história, eu comecei a pensar, e olha a crueldade que estava dentro da vida de Davi nesse momento. O cara vai lá, não vai com o exército, pega a mulher do amigo dele, engravida a mulher, escreve uma carta sentenciando o amigo dele à morte, e está tudo certo. Está tudo certo. No capítulo 12 que eu citei de Samuel, eu acho maravilhoso, quando chega o profeta Natan, e Natan chega até Davi, e começa a confrontar Davi, e diz: Davi, eu vou te contar uma historinha top, vem cá, vamos dialogar. Certo homem, tem aí uma ovelha, tem aí bois, e tem um monte de gados, e tem um monte de coisas deles, ele pode comer, se regalar. Agora tem um outro, que tem apenas uma. E dessa uma que ele tem, ele tira o seu sustento, tira o sustento para a sua família, ele tem apenas uma. E aquele que tem um monte, que pode ter um monte, ele vai lá, sabe o que ele faz? Ele pega a única que aquele miserável lá tem. E aí o que acontece? O que seria o julgamento desse homem? Davi vem com toda a palavra e diz assim: olha, esse homem que tirou, daquele que tinha uma só, é digno de morte. E aí vem o profeta Natan e fala o seguinte: esse homem é tu. Davi cai por terra, e aí ele se arrepende. Aí depois é escrito o Salmo 51, que vocês podem ver lá o Salmo 51. Mas, gente, o que eu estou orando ao Senhor para a minha vida, e pela minha vida, e pelos aqueles que andam comigo, é: Senhor, levanta profetas Natan no meio do teu povo, que quando vê que nós estamos errados, possa dizer: olha, você está errando, te converte, porque é mais fácil confessar a tentação do que confessar pecado. Eu prefiro muito mais confessar tentação que confessar pecado. Estão comigo? Que o Senhor possa levantar no meio da nossa geração profetas Natan, que possam sentar, olhar com a gente e dizer: olha, vamos andar por aqui, ó. O Senhor está dizendo assim, ó, vamos andar por aqui, endireita os teus caminhos, endireita os teus caminhos. Aonde eu quero chegar com isso? Agora sim, vou começar a pregar, tá? Eu precisava dar uma introdução. Semana passada o Senhor falou comigo sobre 4 propostas que Faraó fez ao povo. Acordei, sentei em casa, e aí fui ler a Bíblia de manhã, e aí eu abri, comecei a ler, meu coração se encheu, e eu disse: olha, eu vou ler, e aquilo ficou gravado no meu coração. Abra comigo aí em Êxodo, capítulo 8, versículo 25. Deixa aberto aí, nós vamos trabalhar um pouquinho com alguns textos aqui de Êxodo. Mas deixa eu trabalhar um pouquinho mais com vocês sobre esse conceito de vigiar. E vigiar o conceito vigiar os movimentos da nossa alma que rolam dentro de nós. Eu ouvi essa palavra quando eu estava lá na África, e eu carrego com ela comigo há muito tempo já. E é uma historinha, na verdade, que existia 2 amigos. E de repente um amigo, eles pintavam quadros em cima dos prédios e aquelas imagens maravilhosas. Estava lá um amigo, começou a pintar o quadro e começou a fazer uma imagem muito bonita. Colocou o seu fonezinho e começou a fazer uma imagem. O amigo que estava por detrás dele começou a observar, e o seu amigo da frente fazendo uma imagem muito linda. De repente, o amigo que estava na frente aqui pintando uma imagem, começou a dar passos para trás e admirava a sua imagem, e começou a dar passos para trás.
O amigo que estava atrás começou a dizer para ele o seguinte: olha, começou a gritar: você vai cair, você vai cair, presta atenção porque você vai cair. O amigo que estava na frente estava com o seu fonezinho, não prestava atenção, se admirado com a imagem que ele estava pintando, e começou a dar passos cada vez mais para trás, e começou a dar passos para trás. O amigo que estava atrás, ele pegou uma broca, pegou e lançou sobre aquela imagem, quebrou, destruiu com aquela imagem. O amigo que estava na frente, ele deu um pulo para frente e disse: tu é louco? Um trabalho que eu estou construindo durante meses. O amigo que estava atrás disse: eu destruí o teu quadro, mas eu salvei a tua vida. A moral da história que o Senhor falou comigo: às vezes nós começamos a pintar quadros na nossa vida e começamos a nos distrair, e às vezes vem Jesus, pega uma pedra, né, e toca no nosso quadro e quebra tudo. Isso aconteceu muito comigo às vezes, quando a gente era jovem, dizer, né, cara? Mas isso bastante acontece quando eu era solteiro. Às vezes nós começamos a pintar alguns quadros, né, sobre casamento e namoro e pessoas que nós achamos que é legal. E aí nós começamos a pintar alguns quadros, né, bonito, maravilhoso. E de repente vem Jesus e quebra tudo. E ele diz: mas está louco? E Jesus está dizendo: eu estou destruindo o teu quadro, mas eu estou salvando a tua vida. Às vezes, gente, nós começamos a pintar quadros, nos afastando do propósito de Deus, ouvindo algumas vozes de Satanás, não vigiando e dando os passos para trás. E às vezes Jesus vai ter que vir, às vezes, pegar e lançar e quebrar o nosso quadro, mas salvar a nossa vida. Êxodo, capítulo 8, versículo 25, vamos ler? Faraó faz 4 propostas a Moisés. Primeiro, vamos lá então. Então chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. O contexto dessa história é que o povo estava no Egito e o povo queria sair do Egito. O Senhor tinha dado uma ordem a Moisés: tira o meu povo do Egito. E aí acontece que Faraó começa toda aquela briga com Moisés, de repente, e o Moisés diz: não, vamos tirar o povo do Egito porque Deus mandou, nós temos que pegar o povo, tem que pegar todos os gados, os nossos filhos, e nós vamos vazar dessa terra aqui. Questão: o Egito tipificava hoje, que nós podemos olhar como se fosse o mundo, a carnalidade. Primeira coisa que a oferta que Faraó faz para Moisés, ele fala o seguinte: vocês podem adorar a Deus, não tem problema, mas adorem aqui. Adorem aqui. Não vaza, não precisa sair. Não precisa ir para a terra de Canaã, não precisa ir para a terra prometida. Adorem ao Deus de vocês, mas adorem aqui. E aí, se você ler o contexto, vamos ler a parte B ali. Versículo 26. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrifiquemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Primeira coisa que Moisés está dizendo é o seguinte: não, nós vamos adorar ao Senhor aonde o Senhor quer nos levar. O Egito, ele tipifica o mundo hoje. E aí quando o Senhor começou a falar comigo, eu comecei a ler hoje de manhã, eu pensei: cara, isso aqui é a igreja. Isso aqui é o que nós vivemos hoje. Satanás está dizendo o seguinte: ó, adorem, não tem problema, pode adorar, mas adorem aqui. Ficam paradinho aqui, ó, do meu jeito, no mundo. Um pé aqui dentro, um pé fora. Fica no Egito, não sai do Egito. Pode adorar a Deus, não tem problema, desde que você permaneça no Egito. Desde que você não muda de vida. Você pode ser membro da Cat the Fire, você pode ser membro da Assembleia, você pode ser membro de qualquer igreja, Bola de Neve. Pode adorar o Senhor, não tem problema, desde que você não mude de vida. Desde que você não encontre Cristo de verdade e traga uma mudança na sua vida. Adore ao teu Deus, não tem problema, mas permaneça no Egito. Não saia do Egito. É forte isso, né? Segunda proposta, vamos lá. Êxodo 8, 25. Perdão, 28. 8, 28. Segunda proposta de Faraó. Quando eu li isso aqui, cara, eu fiquei muito indignado. Eu fiquei indignadaço. Eu digo: uau! 8, 28. Faraó fala o seguinte, ó: então disse Faraó: deixai-vos
deixar-vos-ei ir para que sacrifiques ao seu Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que indo, não vades longe. Orai também por mim. Você já viu isso? É incrível. Sabe o que o Faraó está dizendo para Moisés? Quer ir? Vai. Mas não vai tão longe. Quando eu comecei a ler isso aqui, eu estava orando hoje de manhã, eu disse, me deu uma raiva. E a minha vontade de ter dito para Satanás, eu vou, e eu vou longe. Gente, o Senhor deu promessas para essa igreja, o Senhor deu promessas para você. E se você não vigiar, você vai perder elas. E você não é que você vai perder porque Deus não vai te dar, é porque você não está vigiando na sua vida. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? É o seguinte, ó. Primeiro o Faraó fala o seguinte, vai, quer ir, vai, mas não vai tão longe. A minha vontade era de chutar o pau da barraca, eu vou ir longe. Quantos aqui, eu cresci com alguns líderes que eram mais velhos do que eu, e eles falavam sobre promessas do Senhor, eles falavam, sabe, sobre curas, outros falavam sobre missões, outros falavam sobre ministérios na igreja, outros falavam sobre coisas tão grandes, e hoje eu encontro a maioria deles todos parados na fé, pararam no tempo. Quantas promessas o Senhor já te deu? Quantas coisas que o Senhor falou que faria através da tua vida e da tua família? E aí vem um Faraó, filho do cão, está dizendo para você, quer ir? Vai, seja crente, mas não vai tão longe. Gente, se Deus deu uma promessa que você sairia, você tem que alcançar lá. Não é o suficiente chegar até a metade do caminho. Se o Senhor disse, se o Senhor colocou promessas sobre o teu coração, se o Senhor deu uma palavra que tiraria você do Egito, e sabe, colocaria promessas e bênçãos sobre a sua vida, o seu alvo é chegar lá no final, o seu alvo não é ficar na metade do caminho. E aí vem Faraó com toda aquela proposta, diz, olha, vai, mas não vai tão longe. Eu quero ir, e eu quero ir longe, eu quero ir aonde o Senhor falou comigo, aonde o Senhor falou comigo nas minhas orações. Vá, e vá longe. Terceira promessa, vamos lá, terceira proposta que o Faraó faz. Essa aqui dá vontade de chutar o pau da barraca. Êxodo capítulo 10, versículo 7. E os servos de Faraó disseram-lhe, até quando este nos dá de ser por laço, deixar ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus? Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados a Faraó e lhe disseram, ide, servi ao Senhor vosso Deus, quais são os que hão de vir? Seguindo, 8, né? Então Moisés e Arão foram levados a Faraó e lhe disseram, ide, servi ao Senhor vosso Deus, quais são os que hão de ir? Moisés disse, havemos de ir com nossos meninos e com os nossos velhos, com os vossos filhos e com as vossas filhas, e com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque a festa do Senhor temos. Então lhes disse, seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixei ir a vós e a vossos filhos, olhai a mal diante de vós. Não será assim, olha o que o Faraó disse, não será assim, andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois é o que pedistes, e lançaram a face de Faraó. Aqui essa proposta, o Faraó está dizendo o seguinte, ó, vão os varões, mas deixem os seus filhos. Vão os varões, mas deixem os vossos filhos. É forte isso, né? Vamos ler mais uma ainda. Depois eu quero trabalhar em cima disso aqui. Êxodo capítulo 10, versículo 24. Então o Faraó chamou a Moisés e disse, ide servir ao Senhor somente, olha isso, somente fiquem as vossas ovelhas e as vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Agora pode ter os filhos agora. Agora Satanás está fazendo uma promessa assim, ó, tá, seguinte, não precisa mais aqui, ó, adorar o Senhor aqui. Segunda, tá, não quer ir longe? Tá bom, então vai longe. Terceiro, tá, vai ter os filhos. A quarta promessa, sabe o que a quarta proposta que Faraó faz é o seguinte, ó. Tá bom, vocês podem levar tudo isso, mas então deixa as ovelhas, deixa os bodes, deixa tudo, deixa todas as riquezas, deixa tudo. Sabe o que o Senhor está dizendo, que o Senhor falou isso comigo? Que muitas vezes
Sabe, o faraó, ou o diabo, faz algumas propostas para a gente. E essa última ele está dizendo aqui, ó, vocês podem ir, pode sair do Egito. Vocês querem levar os seus filhos? Tá bom, então leve seus filhos. Vocês querem ir longe? Tá bom, pode ir longe. Mas agora então, deixa as ovelhas. Sabe, deixa aqui os bodes, deixa as vacas, deixa as riquezas. Ou seja, você pode até servir a Deus, mas as tuas finanças, as tuas riquezas, deixa aqui. Uma partezinha de ti tem que ficar aqui. Uma partezinha de ti tem que ficar. E aí, se você ler o contexto geral, você vai encontrar Moisés dizendo, não, nós vamos levar nossas ovelhas, nós vamos levar nossos bodes, nós vamos levar tudo. Tudo, porque o Senhor disse que nós deveríamos levar tudo. E quando eu comecei a meditar hoje de manhã sobre isso, meu Deus, cara, quantas vezes nós somos tentados a essas propostas de Satanás? Primeiro, vão. Ou não, a primeira é aquela, não vão. Vocês querem adorar a Deus, mas vamos adorar aqui. Não precisa ser liberto totalmente. Continua assim, ó, não precisa ser totalmente liberto. Cara, vai na igreja, aceitou Jesus como teu Salvador, tá top. Você já tem um lugar no céu. Vai, adore ao Senhor, mas adora aqui. Um pezinho na igreja, um pé em Cristo, um pezinho no mundo e tá beleza. Segunda proposta, vamos lá então. Vai, mas então não vai tão longe. Não precisa alcançar as promessas. Não precisa herdar as promessas que Ele conquistou na cruz. Gente, se o Senhor conquistou aquelas promessas para mim na cruz, Ele nos deu, eu quero alcançar. Se Jesus disse que, inúmeras promessas a palavra do Senhor tem, né? Que bendito serás do campo, bendito serás, sabe, o fruto do teu ventre. Você começa a encontrar umas promessas, sabe, bendito será a tua sementeira. O Senhor fala, né, 366 vezes por dia, não temas. E aí tem inúmeras promessas. E por que às vezes nós nos acomodamos? Ah não, sou crente, tá beleza, fiquei. That's it, é isso, sou crente. Se o Senhor disse que eu quero adorar e eu quero ter minha vida transformada. Se o Espírito Santo pode transformar a minha vida e pode me levar a ter uma intimidade com o Senhor, eu quero essa intimidade. Se o Senhor disse que eu posso ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. Se o Senhor disse que o Senhor pode transformar o meu interior, eu quero ter meu interior transformado. A segunda que ele fala, vão, mas não vão tão longe. Se o Senhor deu uma promessa que você iria além, você tem que lutar para ir além. Você não pode se acomodar. Essa aqui é particularmente, né, essa aqui é o que mais me irrita. Vão, mas não vão tão longe. Como assim não vão tão longe? E tem algumas pessoas que estão negociando com atrás do seu chamado. Tem algumas pessoas dentro da igreja que estão negociando o seu chamado por um prazerzinho mundano. Vivendo uma vidinha de pecado, vivendo uma vidinha, sabe, que uma coisa é aqui dentro, uma coisa é lá fora. Negociando o seu chamado com Deus. Negociando a sua vida de intimidade com Jesus, talvez por um beijinho lá fora, ou por um dinheirinho que entra por trás. Reconhecido como crente aqui dentro, lá fora, o crente que passa um monte de cheque sem fundo. Cara, se o Senhor disse que você tem que ir além, você pode ir além. E o Senhor disse que você tem que ir longe, você tem que... Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala assim, que os filhos eles são como flechas. Sabe o que é flecha? O arqueiro pega a flecha aqui, ó, e lança a flecha. E vai longe. Vão, mas então deixe os seus filhos. Sabe, pessoas que estão cheias de Deus, homens que estão cheios de Deus, mas a sua família estão totalmente destruídas. Pais que são extremamente espirituais, né, que têm cheios da unção do Senhor, mas os seus filhos estão vivendo uma vida lá fora. E aí vem o faraó e está dizendo, vão, mas então deixe teus filhos. Não! Os filhos têm que ir junto, a esposa tem que ir junto, o marido tem que ir junto, porque é promessa de Deus. Sabe por quê? Quando nós encontramos em Josué, fala assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não quero chegar sozinho lá, eu quero chegar com a minha família. Eu quero chegar com a minha família junto. A última proposta ele fala, eu sou extremamente cuidadoso com isso, e eu não sou aquele pregador da teologia da prosperidade. Não curto mesmo isso, cara, não curto mesmo. Agora escute uma vez eu estava ministrando numa igreja, e um pouquinho antes de eu ministrar, e aí eu estava, não estava aqui, eu estava bem longe, e aí eu pensei, né, eu poderia talvez trabalhar e aí numa outra empresa, poderia, sabe, ter uma vida melhor financeira.
E quem sabe, talvez, né, adquirir posse. Será que está valendo a pena, né? Tudo isso, ficar no ministério, né? Viver assim uma vida no reino. Será que vale a pena? E aí o Espírito Santo veio de uma maneira, sabe, me repreender, de uma maneira. Eu escuto, sabe quando você escuta aquela voz de Deus batendo no seu coração? E eu escutei muito forte a voz do Espírito Santo falar com o meu coração: Jean, eu quero te dizer uma coisa. Eu não fico devendo nada para ninguém. Sabe? E o Senhor bateu no meu coração. Um pouquinho depois eu voltei para o Brasil, depois eu comecei a trabalhar e o Senhor começou a me dar algumas coisas assim, eu estou dizendo material mesmo, que eu fiquei, uau! Sabe, eu não sou adepto à teologia da prosperidade, mas eu entendo, sabe, que o Senhor tem o melhor para nós. Sabe por quê? Porque se você ler João 10:10, fala que o ladrão, né, veio somente para matar, roubar e destruir. E o versículo posterior fala: mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Se você encontrar os versículos que Paulo está falando, Paulo fala assim, no capítulo, leia capítulo 4, versículo 19, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Eu acho que o Senhor tem uma vida melhor para nós todos. O Senhor tem algo top para nós, como família, como igreja, como indivíduo. Eu acho que o Senhor pode nos levar muito mais além daquilo que nós temos chegado. Agora, o que eu quero dizer para você? Não ceda. Não ceda nas tentações. Não ceda quando a tua alma está começando talvez a te querer te empurrar para fora do caminho de Cristo. Não ceda. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Sabe, nós podemos ser mais, sabe, crente, pode ter anos de crente, sabe, mas os nossos hormônios não se convertem. Sabe, eu sou homem aqui, eu sou homem ali de fora, sabe, todos nós temos inúmeros tipos de desejos e inúmeros pensamentos. Se eu não me engano foi Martim Lutero que falou, sabe, que eu não posso impedir das aves voar, mas eu posso impedir elas de fazerem ninhos na minha cabeça. Eu não posso impedir, sabe, das aves voarem, eu não posso impedir talvez todos os pensamentos, né, fluir, mas eu posso impedir disso aqui deitar na minha cabeça. Oração como estilo de vida. Oração, a intercessória que você vai orar pela sua família. E você não vai aceitar, sabe, que o inimigo venha sobre a sua família. Onde é que estão os homens de Deus? Que são os homens que vão assumir, sabe, olha, eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Onde é que estão os homens que vão pegar as mulheres pelas mãos e vamos orar? Onde é que estão os homens e as mães dentro da igreja que veem os seus filhos fazendo um monte de bobagem, que vão chegar lá no seu quarto durante a noite e digam: Senhor, eu consagro a Ti os meus filhos. Nós precisamos orar. Quando o Senhor começou a falar comigo, eu disse: olha, eu preciso orar mais. Eu preciso orar. Eu preciso conversar com Jesus, dizendo: Jesus, não está legal, eu preciso mudar. Me ajuda a caminhar mais um pouquinho. Me ajuda, Senhor, me fortalece. Fortalece a minha casa, fortalece a minha vida. Isso estou dizendo para vocês, gente, porque o Senhor começou a falar comigo em alguns tempos bem difíceis. Mas acho que eu nunca ouvi tão fluente a voz do Espírito Santo na minha vida, dizendo que você precisa ter comunhão com o teu Deus. Ore ao Senhor. Oração como estilo de vida. Aproveitando esse gancho, nada contra, gente. Eu sei que nós temos uns programas top aqui na igreja, que a gente faz alguns eventos, mas eu não menosprezo o evento aqui da igreja chamado Burning Night. Porque é simples, ali vem às vezes 6, 7, 10, não sei se vem isso. Mas é um momento onde você pode estar sozinho com Deus. Eu não estou dizendo que você tem que vir aqui, eu fazendo propaganda somente do evento. Eu acho top para mim, eu gosto demais do Burning Night. Mas você pode tirar um tempo com o Senhor na tua casa. Você pode tirar um tempo de Deus com o teu carro. Mas onde estão aqueles que vão orar e vão ouvir a voz do Senhor? Aqueles homens que ouvem a voz do Senhor e começam a guiar a sua família. Aquelas mulheres que ouvem a voz do Senhor e que Provérbios fala sobre a mulher sábia que edifica a sua casa. A oração como um estilo de vida. Que não seja uma oração como um diálogo, como um monólogo, mas seja uma oração como um diálogo. Oração de que você toca no Senhor e o Senhor também te toca. Acho que foi algumas semanas o Anderson falou sobre que não encontrou nenhum avivalista que já fez uma grande diferença na história, que não teve uma vida de oração com o Senhor. E se você for pegar a história realmente do avivamento, você vai encontrar homens que eram jovens e eles se reuniram para orar na escola. Jovens que se reuniam para orar na escola. Cadê os nossos adolescentes aí? Cadê os adolescentes que podem ir para a escola e começar a orar entre 2, 3 ou 4? Onde estão nossos jovens que muitas vezes gostam de sair para comer e nada contra, e gostam de fazer vários tipos de programas, mas quando dizem, vamos vir para a igreja, vamos orar.
Sabe por quê, gente? E termino com isso. Porque Jesus disse o seguinte, ó, e eu não abro mão disso aqui. A minha casa não vai ser chamada de clube social. A minha casa vai ser chamada casa de oração. E aí quando o Senhor viu que estava todo mundo escarnecendo e vendendo, escarnecendo, Jesus pegou o chicote, sabe, e começou a quebrar tudo, e desfazendo tudo. E aí, sabe o que eu achei interessante quando eu li esse versículo? Aí veio os discípulos entenderam, lá no Velho Testamento, que foi dito, que o zelo do Senhor o consumia. O zelo pelo Senhor o consumia. Aonde estão aqueles que vão ter zelo pelo reino do Senhor? Que vão se colocar na brecha. Ezequiel 22:30. Sabe o que Ezequiel 22:30 está escrito? Busquei um que se colocasse na brecha. Fala que o Senhor procurou um que se colocasse na brecha, mas ele não o encontrou, e por isso ele teve que destruir a cidade. Eu estou buscando um que se coloque na brecha. Eu estou buscando pessoas que se coloquem na brecha. Finalizando isso, todo mundo fala mal do governo, né? E eu sei que não está legal as coisas. A gente paga muito imposto, pagamos, a gente vê corrupção, tem muitas coisas assim no nosso país. Mas quantos de nós que nos levantamos as nossas mãos dizendo: Senhor, vem e sara a nossa nação? Porque se você encontrar em 2 Crônicas 7:14, você vai encontrar: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, passar a orar a mim e se converter dos seus maus caminhos, eu descerei dos céus e eu sararei a vossa terra. Onde está aquela igreja que ora? Sabe, eu curto o evento, eu curto, sou aquele cara que gosta de pular, eu sou aquele cara que... cara, quer me chamar para fazer... Eu curto correrio, cara. Mas eu não posso abrir mão, cara, sabe, de encontrar o meu Deus, oração como estilo de vida. Vamos colocar em pé?